Gravação, pronto, está gravando para a gente permitir que os colegas que não puderam participar possam assistir, tá bom? E como como eu pedi a vocês, eu preciso que vocês podem entrar. Oi, Ana, eu estou dando aula. Depois a gente fala, valeu. Normalmente eu dou aula em casa, porque em casa minhas filhas respeitam mais que meus colegas de trabalho. Mas faz parte da vida. Mas vamos lá. Então, pessoal, como eu falei para vocês, a gente vai tratar hoje de embargos e vai tratar também de agravo interno. A aula de ontem, eu já tratei com os colegas alguns pontos, tá bom? A gente já falou, e aí se vocês quiserem, vocês podem assistir a aula síncrona de ontem, porque eu acho que sempre vai valer a pena para vocês assistirem as duas aulas. Porque vão ser sempre assuntos complementares. Então, eu achei bacana. Os que eu olhei ontem, teve alguns com boa qualidade, entendeu? Com muito boa qualidade de trabalho. Outros, obviamente, nem tanto, é natural, mas eu gostei, tá? Eu gostei sim. E ontem a gente tratou da parte do histórico, essa definição da natureza jurídica. Foi feita por José Barbosa, o texto está muito bacana. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui, vai. Levanta a mão aí, quem já leu o trabalho todo. Ninguém. Rapaz, vocês querem cortar meu coração, né? Pelo amor de Deus. Eu peço tanto a vocês, por favor, nos ajudem. Esse negócio só funciona se vocês estudarem antes, para terem uma agregação de conhecimento para a gente ir para as dúvidas. E só para eu terminar agora, para ver se vocês vão me decepcionar 100% ou só uma parte. Quem estudou agravo interno, alguma coisa leu? Boa, 2 de 10, 20%. Meninos, vocês, eu sei que é corrido, eu sei que tem atividade toda semana, eu sei que não é a única matéria que vocês pegam, eu sei tudo isso, mas não há jeito, não tem saída. A única forma da gente construir aprendizagem com essa quantidade de carga horária reduzida que a gente tem é vocês estudando antes, tá? Eu já falei, meu papel, assim, eu tenho certeza que professor nenhum tem prazer em reprovar. Eu posso lhes garantir que eu tenho sofrimento quando minhas turmas têm reprovação alta, porque significa que eu não consegui sensibilizar vocês para a importância do estudo. Eu não consegui motivar vocês o suficiente para dar esse algo mais. Então eu não vou desistir de vocês, eu não vou desistir de pedir a vocês que estudem, tá? Mas eu preciso seguir o cronograma. Então hoje a gente vai tratar de embargos e vai tratar de agravo interno como a gente tinha feito, tá bom? Também José fez um trabalho muito bom sobre a natureza jurídica. Aqueles que tiveram a oportunidade de estudar sabem, né? Sabem que o agravo, os embargos de declaração, em alguns ordenamentos jurídicos não é tido como recurso, né? Ele é tratado como já foi tratado no passado do direito da dogmática brasileira, dentro de sentença, como instrumento de regularização, como instrumento de perfectibilização da sentença defeituosa, tá bom? Sobre a competência, Isabela, vai que é sua. Nos fale aí sobre a competência dos embargos de declaração. Se preocupe não, a gente está aqui para aprender em conjunto, ninguém tem obrigação.
E se vocês soubessem tudo, vocês não estavam estudando. Vá sem medo, Isabel. Beleza, Isabel. Pronto, então vamos lá, me ajude então a entender, por conta disso, levando àquela classificação de teoria dos recursos, o embargo de declaração é um recurso horizontal ou é um recurso vertical? Não é você não, Carol, Isabel. Isabel, me diga por que horizontal, Isabel. Perfeito, é porque ele não altera o órgão jurisdicional, ou seja, o órgão jurisdicional prolator da decisão é o mesmo órgão jurisdicional que promoverá o julgamento do recurso. Então, o juízo ACO e o juízo ADQUEM são o mesmo, é o mesmo órgão julgador, né? E nos embargos, ele é recurso horizontal típico, exemplo de qualquer livro de 10 livros, de 10 livros, justamente por isso. Porque não tem ninguém melhor do que o próprio juiz para esclarecer uma decisão que está obscura, que você não consegue entender por algum defeito relacionado à feitura da decisão, às vezes até um erro material mesmo, às vezes pegou uma sentença errada de um processo errado, e você não sabe. Quem vai saber como é que o juiz queria decidir, se não o próprio juiz? Só que você tem problemas de ordem prática, como Isabel colocou. Por exemplo, o juiz deu a sentença e se aposentou. E aí, não vai jogar os embargos? Aí o julgador que o substituir fará. Então, quando a gente separa, Isabel, só é importante a gente separar, Isabel, duas coisas. Uma coisa é o órgão jurisdicional a julgar, que não se confunde necessariamente com a pessoa física do julgador. Tá? Órgão jurisdicional é uma coisa, aquela diferença, lembra de juiz para juízo? Então, é exatamente isso. O juízo será sempre o mesmo. O juiz será preferencialmente o mesmo. Preferencialmente o mesmo. Tá bom? Então, sempre será o mesmo órgão. Isabel, deixa eu te falar. Eu não posso te dar uma nota alta por alguns motivos. Eu tinha pedido de 6 a 10 parágrafos e que quem não coubesse em um só, fizesse em mais de um tópico. Você não cumpriu esse mínimo. Eu pedi que tivesse pelo menos 2 doutrinas. Você só está juntando aqui uma doutrina. Aqui faltou você fazer a referência. Olha, eu estou marcando aqui. É preciso fazer também a referência, tá bom? Então eu não posso dar uma nota alta. Eu te daria uma nota abaixo da média. Mas considerando aí o seu domínio, que você se esforçou, que você falou, eu vou lhe colocar 5 nessa nota, mas por estes fundamentos, tá bom? Bom não tá, mas paciente, mas é o que eu preciso fazer pedagogicamente, viu? Com certeza, e você está indo muito bem, Isabel, viu? Você tinha vergonha de falar, não era você? Tá? E está uma grande oradora, meus parabéns. Então sigamos adiante. Embargo de declaração e preclusão, a gente tratou ontem, Yara estava na aula de ontem, e aí só resumidamente aqui para vocês, é que a não propositura dos embargos não preclui a matéria para os próximos,
né? Conceito de embargos de declaração, vocês, é bem simples, vocês sabem, é o recurso cabível, né, contra qualquer tipo de decisão judicial que objetiva promover a correção de contradição, obscuridade, sanar a omissão ou corrigir erro material, não precisa, né? Cabimento e fundamentação vinculada, deixa eu ver quem fez esse tópico. Quem foi que fez esse tópico inicial de cabimento e fundamentação vinculada? Deve ter sido a própria Luana, não é isso? Ela está aí? Não, né? Mas eu acho que deve ter sido a própria Luana. Vocês, até antes disso, vocês têm alguma dúvida sobre esse tema? Quando tiverem alguma dúvida sobre qualquer um dos tópicos, é só avisar, tá bom? Então vamos lá. Cabimento e fundamentação vinculada. Obscuridade, contradição, omissão, erro material. Acho que sobre esses tópicos vocês querem discutir alguma coisa? Então pronto, então vamos em frente. Requisitos de admissibilidade. Heloísa, eu acho que está aí, não está? Eu tinha visto ela. Ou o pessoal está sumindo, está fugindo. Acho que o pessoal está fugindo. Heloísa não está aí. Sobre requisitos de admissibilidade, eu acho assim, o mais importante para lembrar para vocês aqui, né, é que os embargos de declaração, eles são o único recurso no processo civil para o procedimento comum. Juizado é diferente, procedimentos especiais podem ter questões diferentes, tem prazos diferentes, mas fora procedimentos especiais, no procedimento comum, né, é o único recurso com prazo distinto do prazo de 15 dias. Né? O prazo, qualquer recurso, menos os embargos, possuem prazo de 15 dias. CPC de 73 eu tinha recursos com prazos distintos. No CPC de 2015 não, houve uma regularização. Todos os prazos são de 15 dias, à exceção dos embargos, que são de quantos dias? Em Beatriz, quantos dias o prazo dos embargos, a execução? Está fechado. Perfeito, 5 dias. Dividir pela metade. Pronto, aí você já divide pela metade. Fica em sua cabeça e já divide pela metade. Tá bom? Mas beleza, Beatriz. Vamos lá, requisitos assim, dispensado de preparo também, caberia. Somente essa reflexão. Então vamos, agora sim. Maria Clara, cadê Maria Clara? Voltou ou fugiu? Que ela estava no começo da aula. Maria Clara fugiu. Maria Clara fugiu. Deixa eu ver quem mais falou de efeitos. Silvia Helena está aí? Pelo visto não. Tamires está aí? Também não. Tamires está. Tamires, sobrou para você falar de todos os efeitos, ou pincelar para a gente todos os efeitos dos recursos. Tamires, vamos lá? Mas minha menina, como é que você vai assistir minha aula no estágio? Faça isso não. Próxima vez arrume um espacinho. Diga a seu coordenador de estágio. Diga a seu coordenador de estágio que é para minha aula, que eu mandei ele liberar você. Eu mandei ele liberar você. Vamos lá. Tamires, Railana está aí. Railana não está aí. Então, tá bom. Vamos lá. Alguém quer comentar? Porque, deixa eu te falar. Oi, Carolina, pode falar, por favor. Beleza. Vamos tratar dele aqui agora. Deixa eu dizer para vocês uma coisa assim, olha.
Como eu disse a vocês, a gente compreende, eu compreendo todas as dificuldades, né? Mas assim, já te dou a palavra, João. Esta sistemática só funciona se a gente conseguir interagir, tá bom? Não é uma aula expositiva. A didática deste curso, ela não é pautada numa aula expositiva. Então, eu estarei aqui, sempre estarei aqui, para a gente cumprir o nosso programa de estudo. Mas se vocês estão vindo só, sem estudar para assistir a aula, não vai funcionar e eu não vou ficar com remorso por isso. Eu vou continuar pedindo a vocês, conclamando vocês, tendo paciência, mas eu não vou ficar aqui para abrir mão por completo da única metodologia que é capaz de fazer vocês aprenderem. Porque eu não tenho como chegar aqui e dar toda a aula expositiva sem a interação de vocês, tá? Então eu estou pedindo a vocês, né, assim, que eu sei que eu não posso fazer chamada na aula síncrona, não estou fazendo, mas uma aula síncrona sem participação não tem sentido de ser aula síncrona. Senão é melhor só deixar as aulas gravadas e pronto, né? Mas vai depender, então, assim, eu tenho ciência que vai depender de vocês. Mas vamos lá, Carol, efeitos infringentes. Qual é a questão dos efeitos infringentes, Carol? Para que você possa entender. Os efeitos infringentes, digamos assim, eles são uma especificidade do efeito devolutivo dos embargos de declaração, tá? Eles são uma consequência, né, um subefeito dos embargos de declaração, que acontecem nos embargos excepcionalmente, enquanto acontecem em todos os demais recursos sempre. Em todo e qualquer recurso, por exemplo, se eu tive uma sentença que julgou procedente um pedido de danos materiais e eu apresento um recurso, de duas uma, ou eu vou ter, em decorrência do efeito devolutivo, ou eu vou ter uma modificação da decisão, ou eu vou ter o efeito substitutivo, onde eu, embora julgue, eu improveja a apelação, mantendo em totum a decisão recorrida, por força do efeito substitutivo, né, aquele acórdão substituirá a decisão anterior. Tá certo? Isso é o normal em qualquer recurso. Mas você praticamente não ouve falar isso quando você estuda apelação, porque esse é o objetivo central da apelação, é promover a modificação da decisão. Já os embargos de declaração, Carol, como eles são um recurso integrativo, né, eles são um recurso que visa a corrigir algum defeito da sentença, ou quanto à inteligência do ato, ou quanto à completude do ato, ou quanto à clareza do ato decisório, né? E, neste sentido, inclusive, eles integram, que observe, inclusive, uma coisa, Carol, quando você profere uma sentença e o juiz julga os embargos de declaração, eu vou ter uma, entre aspas, sentença dos embargos. Se eu tenho uma decisão monocrática, eu vou ter uma decisão monocrática de embargos. Se eu tenho um acórdão, eu vou ter um acórdão de embargos. Se eu tenho uma decisão interlocutória, eu vou ter uma decisão interlocutória de embargos. Só que na sua essência, para pegar somente o exemplo da sentença, se eu tenho uma sentença de embargos, esta sentença de embargos, ela se soma à sentença originária. Tanto que o recurso de apelação ele se dará sobre a matéria que foi decidida na sentença e também sobre a matéria que foi decidida nos embargos, tá? Mas como regra, o objetivo dos embargos é completar esta sentença, esclarecer esta sentença. O objetivo central dos embargos não é modificar a sentença. Tanto que os embargos são um recurso de efeito vinculado. Me perdoe, um recurso de fundamentação vinculada.
Eu não posso, nos embargos, arguir, por exemplo, que a decisão foi injusta. Eu não posso deduzir nos embargos que a decisão não apreciou corretamente a prova dos autos. Não é o papel dos embargos reformar a decisão. O papel dos embargos é promover a supressão de uma omissão, é promover o esclarecimento de uma obscuridade, é promover o saneamento de uma contradição, ou é promover o ajuste de um erro material. Um ajuste de um erro material. Então, o normal dos embargos, Carol, é que ela corrija a sentença, mas não é da sua natureza modificar a sentença. Não pode o juiz, a pretexto de julgar os embargos, dizer, não, está tudo errado, eu vou rejulgar a causa. Ele não pode promover isso. Contudo, a depender da natureza do defeito, que a sentença possui, eu terei necessariamente uma modificação da decisão. Então, vou te dar um exemplo. Um embargo de declaração por erro material. O juiz foi lá e disse assim, olha, eu condeno a 10 mil reais de danos materiais e condeno a 20 mil reais de danos morais. Ele chega lá no dispositivo, na conclusão, e vai dizer, olha, considerando a fundamentação, eu condeno ao pagamento de 38 mil reais. Pô, isso é um erro material. Ou, mais fácil ainda, ele escreve em letras 30 milhões e escreve, por extenso, 30 mil reais. Quando você pega a fundamentação, condenou em 10, o outro condenou em 20, é 30 mil. Ali é um erro material. Quando ele vai lá e corrige esse erro material, ele modificou a decisão? Não modificou. Não modificou. A decisão é a mesma, ele corrigiu um erro de grafia, um erro material. Agora, quando, por exemplo, o juiz não lembra no julgamento que teve o pedido de dano moral e só julga o de material, sendo omisso na apreciação do pedido de dano moral, ao julgar os embargos, se ele der provimento aos embargos para julgar o dano moral, a condenação vai aumentar, né? A condenação que era só de 10 mil vai passar a ser de 30 mil. Então, Carol, isso é uma consequência própria, ou seja, isso é importante nos embargos, e isso não é tanto tratado nos outros recursos, porque nos outros recursos o objetivo central é modificar a decisão recorrida. Enquanto que nos embargos a modificação é excepcional. Ela ocorre, a modificação, a depender da natureza do vício que impugnada pelos próprios embargos. Entendeu, Carol? Entendeu mesmo? Pronto, show de bola. João, fala que é a sua vez. Mas eu estou instando, eu estou pedindo, pelo amor de Deus. Eu estou não só instando, como eu estou quase implorando, João. Tá? A defesa de seus colegas está em boas mãos.
Fácil, fácil, fácil. Imagine uma causa de competência originária do Supremo Tribunal Federal. O julgamento de um ADIM em que houve um erro crasso, que nem é uma omissão, nem é uma contradição, nem é uma obscuridade, é um erro, efetivo erro de julgamento. E não tem recurso do acórdão de ADIM a descer. Entendeu? São em situações como essa que os tribunais superiores admitem excepcionalmente, mas como regra não cabe. Ou seja, é um embargo que você não tem contradição, omissão, obscuridade, que você quer modificar a decisão. Você quer reformar a decisão. Entendido? Show de bola. Diga, Isabel. Procrastinatórios. Pronto. Procrastinatório. Grava aí esse nome pra gente. Tá? Procrastinatório. Quem vai responder isso daí para você é João Vitor, já fazendo a conexão, João, já que você estudou a grava, ou você ou Carol, quem quiser pode bater para o ímpar aí. Porque eu vou só dar uma introdução, Isabel, de que, de um lado, Isabel, os juízes, na prática, você vai ver isso. Beatriz, que está estagiando, né? Que já sabe disso. Eles têm uma tremenda má vontade com os embargos de declaração, por vários motivos. Desde o motivo de vaidade, não querer reconhecer que deu uma sentença defeituosa, né? Que de fato não é um motivo, é uma injustiça, mas com um motivo muito justo. Do outro lado, os advogados abusam dos embargos de declaração, abusam excessivamente dos embargos de declaração, por conta de um dos efeitos dos embargos, que é o efeito interruptivo. Os embargos, como ele é um recurso horizontal e é um recurso ponte para outros recursos, ele interrompe o prazo do outro recurso. Aí, não raro, os advogados interpõem embargos de declaração apenas para interromper e ganhar mais prazo na apelação. Na área penal, então, isso é pior ainda. Porque na área penal o pessoal faz isso para tentar alcançar a prescrição. Então, por conta desse abuso dos advogados, não raro os juízes, os magistrados têm má vontade para os embargos. E justamente para evitar que os embargos sejam usados com este intuito de ganhar tempo no processo, ou seja, de procrastinar, é que o sistema ele prevê a existência de uma sanção processual para quando você entra com embargos sem que tenha a hipótese de cabimento dos embargos. Quando você entrar com os embargos que nitidamente não tem contradição, não tem obscuridade, não tem omissão, não tem erro material, você só quer, né, uma tentativa de efeitos infringentes ou uma tentativa de retardar o processo, quando ele é manifestamente infundado, existe essa sanção processual. Esta sanção processual, ela é aplicável a outro recurso, que é o recurso de agravo interno, né? Este recurso co-irmão dos embargos, tanto que cabe a fungibilidade, né? Existe inclusive a fungibilidade entre os embargos e o agravo interno, que tem a mesma tônica. Então, não é o normal a possibilidade dos magistrados, relatores, no âmbito dos tribunais, darem decisões monocráticas. O comum no âmbito dos tribunais, a regra no âmbito dos tribunais, é justamente o respeito ao princípio da colegialidade. As decisões dos tribunais são feitas, por sua essência, de forma colegiada. Mas o próprio CPC prevê situações em que o magistrado pode monocraticamente decidir no tribunal. Quando, por exemplo, o tema está pacificado em uma súmula vinculante. Poxa, quando o recurso é manifestamente intempestivo,
né? Era para ser proposto a apelação em 10 dias, em 15 dias, foi proposto em 20, né? Em situações como essa, o 932 do CPC, que a gente estudou lá em ordem dos processos, vai dizer, nesses casos você não precisa perder o tempo e o dinheiro da população levando a causa para o colegiado, você mesmo pode julgar. Ocorre que todo julgador pode errar. E daí existe um recurso cabível para eu afetar aquela decisão monocrática do tribunal para o colegiado, que é justamente o agravo interno. Contudo, se o agravo interno também for manifestamente infundado, né, ou até com conteúdo procrastinatório, embora não se fale propriamente no agravo interno no objetivo procrastinatório, eu também terei uma sanção processual, que é a aplicação da multa. Tá? Que é a aplicação da multa. João Vitor ou Carolina, algum dos dois se sente à vontade para falar para a gente aí um pouco sobre o regime jurídico da multa nos embargos e o regime jurídico da multa no agravo interno? Vai, Carol. Ah, se armou, hein? Ressaltando só que essa é uma posição de Fred minoritária. De acordo também com, e
tem um precedente, Carol, do ministro Dias Toffoli nesse sentido, inclusive, que foi o precedente a partir do qual isso terminou ingressando no CPC de 2015. Porque muitas vezes, só um parêntese aqui, me interrompendo, Carol, mas só um parêntese, muitas vezes o processo estava muito perto da prescrição na área penal, e aí a pessoa entrava com embargo, outro embargo, outro embargo, outro embargo, outro embargo, para poder fazer completar um ano da prescrição. Né? E aí, para evitar que isso aconteça, né, tem esse precedente do caso do STF de lavra do ministro Dias Toffoli, que se aplica também na área penal, e para o processo civil teve o parágrafo, né, terceiro, salvo engano, quarto, do artigo 1026, né, que está aí na tela exibido para vocês, que diz justamente isso. Olha, foram 2 embargos considerados procrastinatórios. Se você interpuser o terceiro, amigo, o problema é seu. Eu vou considerar como se fosse um embargo ineficaz, inexistente, e se você não apresentar o outro recurso no prazo devido, transitou em julgado. Mas pode voltar a palavra para você, Carol, você arrematar embargos, e eu quero agravo interno também, que tem uma diferençazinha no regime jurídico. Agravo interno. Agravo interno. Por favor, João. Não. Pertinente às suas observações, mas 2 detalhes eu preciso fazer. Primeiro o enunciado 98, ele não se relaciona com terceiros embargos procrastinatórios, ele serve para todo e qualquer caso, para o primeiro, para o segundo, para o terceiro, não importa. E o problema é o seguinte, é que já tendo havido 2 embargos de declaração considerados procrastinatórios, João, o sujeito tem que ser muito macho ou muita mulher para poder propor os terceiros. Do ponto de vista prático, é muito raro, mas você está correto. Você está dogmaticamente, é isso mesmo. Se os terceiros embargos não forem considerados procrastinatórios, ok. Mas é muita coragem você esperar esse julgamento, né, e não interpor o recurso subsequente. Mas vamos lá, Carol. Obrigado, João, pela contribuição. Mas vamos lá, Carol.
Perfeito, Carol. Só para a gente... Perfeito, Carol, é isso aí mesmo. Deixa eu dar uma olhada rapidinho só no seu trabalho. Qual é o número, você lembra? Recurso 6. Pronto, embargos declaratórios, procrastinatórios. Estou passando... Espera que vocês não estão vendo, né? Deixa eu mudar a exibição aqui. Eu estou botando a exibição. Pronto, vamos ver aqui. Capítulo de Carol. Dos recursos. Você usou de doutrina Teodoro, Didier e Tucci, né? Eu tinha pedido 2, você usou 3. Melhor ainda. Foi para o... Carol, parabéns. Nota 10. Só arrematando, Carol, aqui, nota 10 com louvor, né? Porque ainda correu atrás de assunto que não tinha sua atividade. Mas vamos lá. Mas só a gente arrematando aqui para que vocês entendam, inclusive tratando essa questão que Cruz e Tucci traz, que ele defende, o que ele defende que seria uma decisão errada. O que ele pega a sistemática da sanção processual do agravo interno, porque no agravo interno, primeiro é o seguinte, pessoal, o agravo interno, essa sanção só ocorre, obviamente, no tribunal, porque o agravo interno é exclusivamente um recurso dentro do tribunal, onde você afeta a decisão do julgamento monocrático do relator para o julgamento colegiado da Câmara, da turma, da sessão, aí depende do pleno, depende de onde está tramitando o processo, mas você afeta, né, esta questão da decisão monocrática do relator para a decisão colegiada, tá bom? Para a decisão colegiada. Então, sempre será uma decisão de tribunal. E é por isso, Carol, que é muito mais compreensível que no agravo interno você exija a unanimidade. A lógica que Cruz e Tucci traz é óbvia, porque tanto o artigo, deixa eu tirar aqui essa apresentação e voltar o outro para que vocês possam, né, acompanhar melhor o raciocínio. Porque tanto no agravo interno quanto nos embargos de declaração, a multa se dá quando eu tenho uma inadmissibilidade, ou uma improcedência, um improvimento manifesto. Não é o simples fato do juiz rejeitar os embargos ou rejeitar o agravo interno que leva à situação de ser ele considerado inadmissível, ser ele considerado procrastinatório, né? Ou ser ele... Então, eu preciso desse adjetivo manifesto, que é essa certeza da ausência de fundamentação dos embargos. Também lá, vamos lá para o 1026 para vocês, né? Tem aqui, manifestamente protelatórios. Também eu tenho a figura do manifesto. Agora, por que os embargos aqui, ele não fala em decisão por unanimidade? Porque os embargos não cabem só das decisões monocráticas, ou melhor, não cabem só de decisões dos tribunais. Também caberá de decisões de juiz de primeiro grau monocráticas. Ou seja, caberá de decisões interlocutórias, e eu não tenho como falar aí em unanimidade, porque é um único juiz que julga. Sentenças e decisões interlocutórias no primeiro grau são julgadas por um único juiz. Daí que não haveria como o CPC, nos parágrafos 2, 3 e 4, exigir ou colocar no texto de que os embargos teriam que ser manifestamente protelatórios se reconhecidos como tal pela unanimidade dos julgadores. Agora, muita razão tem o professor Cruz e Tucci, muita razão ele tem, quando diz, olha, poxa, se você tem 3 julgadores, 2 acham que é procrastinatório e um acha que não, isso não é manifesto. Manifesto é aquela situação onde não resta dúvidas, onde todos percebem claramente esta situação. E tem ele razão. Acho que merecia somente fazer essa ressalva. Somente fazer essa ressalva. Tá bom? Então vamos lá. Vamos seguir aqui adiante. Pessoal, mais algum ponto que vocês queiram tratar?
que vocês queiram tirar dúvida. Tem alguém que quer falar da sua parte do texto que fez? Emanuel, Natália, Gemima ontem já sofreu, não foi, Gemima? Ela apareceu, acho que foi ela. Teve uma aluna da aula de hoje que apareceu, foi você, né? Apareceu na aula de ontem, ontem mesmo já falou. Mas Tamires e Emanuel e Natália, Beatriz já falou? Eu sei que já participou, mas não sei se falou da sua parte. Quer falar da sua parte, Beatriz? Tem algum aspecto que você queira tratar especificamente sobre a omissão, que você acha que vale a pena fazer a ressalva do seu estudo? Essa era a hipótese de você interpor um segundo embargo de declaração, porque uma parte da omissão, ele reconheceu a omissão, mas não sanou a omissão. Né? Mas é por isso que não gera. E é por isso que não gera preclusão nos embargos. E aí você vai ter que apelar e o tribunal vai decidir. Né? E aí o tribunal vai decidir. Mas, sim. Mas beleza. Mais alguma coisa, meu pessoal, meu povo? Manda, João. Por favor. Mas eu já estou fazendo isso. Eu já dei a nota de Carolina e dei a nota de Isabel. Você quer falar de sua parte? Vamos lá. Qual foi a sua parte? Pronto. Então vamos pegar aqui a obscuridade e vamos pegar também a omissão. Vamos lá, João. Me fala um pouco aí da obscuridade. Eu já vi que enquanto isso eu estou lendo aqui rapidamente.
Perfeito, João. João, tá muito bom o seu texto. É só alguns detalhes aqui que eu quero te ajudar. Vocês estão conseguindo enxergar aí, não estão? Vocês... Pronto. Então, só alguns detalhes aqui que deixa eu te ajudar. Você pegou, por exemplo, aqui uma doutrina desatualizada, porque fez a referência ao Código 73. Não tem nenhum problema, porque a doutrina que você pegou aqui, ó, 18, 2017. Mas eu acho que você precisa fazer uma conexão. Eu fui procurar no outro parágrafo com o CPC de 2015, tá? Próxima vez faça isso. Se você e é muito bom fazer essa comparação. Eu faço direto com vocês aqui. Ó, em 73 era assim, em 2015 assim, mas faça esse fechamento, tá bom? E outro detalhe aqui, João, outro detalhe aqui, que você deve colocar o APUD já no próprio texto. Lá no final do seu texto, você cita Ponte de Miranda aqui, ó, 27, e corretamente vem aqui e diz, ó, Ponte de Miranda por Sérgio Bermude. Na verdade, a gente usa a expressão latina APUD, tá? Mas Ponte de Miranda escreve em português. Eu desconheço. Não, não se preocupe não. Tá muito nítido para mim que não é má fé sua não. Eu só estou construindo, tentando lhe ajudar aqui a que faça corretamente. Embora eu não seja especialista, ao contrário, acho que para mim como é que eu digo, para mim a citação referência é muito útil e muito importante exclusivamente para fins de dar o adequado respeito e adequada informação intelectual, né? Para que você não queira fazer, e é evidente aqui no seu caso que não é. E aqui no 28, esse aqui também é o Barbosa Moreira, que não teve a citação, mas seu trabalho também é nota 10. Apesar destas correções que eu estou lhe fazendo, ó, esse aqui de Barbosa Moreira está faltando, tá vendo? Faltou a citação. Mas você teve o trabalho de promover a pesquisa em mais de 5 obras, está muito bem feito, está muito bem escrito, não tem nem dúvida, João. Também você, João Victor Gondim, também você merece nota 10 pelo seu trabalho, meus parabéns. Tá bom? E pronto. Mais alguém quer que eu corrija o seu, Beatriz, já que você já falou, ou eu prefiro que eu corrija depois? Tá. Mas aí eu já sou obrigado a lhe tirar um pontinho, porque estava lá no. Já estava lá que eu queria citação referência, até para que a gente tenha uma uniformidade, né? E aí lembre-se sempre, Beatriz, que digamos assim, é muito importante para vocês. Aí eu estou falando a todos mesmo e a todos, digamos assim, e a todos como orientação mesmo para os futuros concursos, futuro exame de ordem, futuras provas, assim, a leitura do cabeçalho, a leitura da questão, ela é muito relevante. Mas vamos lá. Oi? Pois não. Isso você encontra, Emanuel, em normas da ABNT. São formas pela qual, num trabalho acadêmico, você pode, ou você deve, na verdade, respeitar as regras para que promova a citação de fontes de pesquisa alheia e que indique as referências bibliográficas pesquisadas. Você tem dois sistemas. Não existe melhor sistema e não existe hierarquia entre os sistemas. O sistema autor-data faz aqui como Beatriz fez. Então, ela indica o sobrenome do autor, indica o ano da obra
e indica a página da obra. Então, Beatriz aqui, ó, deixa eu voltar isso aqui que eu editei sem querer. Então, Beatriz aqui quer dizer, ela aqui pelo sistema autor-data, ela está informando que este parágrafo não é uma ideia dela, e sim uma ideia do professor Didier na obra de 2016 e na página tal. Por que o sobrenome? Para você identificar quem é o autor. Por que o ano? Porque você pode ter mais de uma obra do mesmo autor. Aí você bota o ano para saber qual foi. E a página para que você possa identificar na obra se você quiser ler no original. Aí quando você vai aqui para a referência, qual é o problema do autor-data para os trabalhos acadêmicos de direito? É que para você saber qual foi o livro, você é obrigado a vir aqui, ó. Didier, 2001. Didier, 2016. Ah, então o livro que Beatriz estava falando é este livro, Curso de Direito Processual Civil, Meio de Impugnação. E Beatriz, só para lhe ajudar, só para orientar vocês mesmo, a sua citação de autor-data, se foi esse mesmo livro, ela está errada, porque você tinha que botar, como é um livro em coautoria, aí você tinha que botar lá, Didier, ponto e vírgula, Cunha, 2016, página tal. Então, porque, embora você possa perfeitamente usar o sistema autor-data, por que em direito a gente prefere o sistema citação-referência? Porque no sistema citação-referência, eu sou obrigado, na minha referência, a promover a indicação de uma nota de rodapé. E na nota de rodapé, aqui, ó, por acaso aqui, ó, 27, uma observação importante a ser feita é que Nelson Nery Júnior classifica pressuposto de admissibilidade, destacando a existência da ocorrência extintiva do poder de recorrer intrínseco. Então, ou seja, isso aqui significa dizer a mesma coisa que Isabel disse lá, ó, de que não são exatamente ipsilíteres as palavras de Nelson Nery, mas a pessoa que escreveu isso daqui está citando Nelson Nery com as próprias palavras. E aqui é mais fácil de eu identificar. Observe que eu vou aqui já na nota de rodapé e já tem o livro aqui, a Teoria Geral dos Recursos, Princípios Fundamentais, página tal. Todas as informações estão aqui. Então é por isso que a gente prefere, e aí eu já estou orientando para vocês, quando forem fazer o TCC, tenha certeza de que 10 em cada 10 professores, quando vai ler um TCC, prefere o sistema citação-referência em relação ao autodata. Pode ser que você tenha um desvio padrão de 0,1%. Mas já eu te passo a palavra, viu, Isabel? Não estou esquecido, não. Deixa eu só terminar aqui para ver o trabalho de Beatriz. Aqui também, ó, Beatriz, você evite não indicar as páginas, viu? A única forma que a gente deve usar desta forma ou desta forma aqui é quando você fala da obra como um todo. Quando você vai fazer a referência, você só deve, mesmo no autor-data, você só deve fazer esta referência quando você quer falar na obra como um todo. Então, por exemplo, se você vai dizer assim, olha, no livro Acesso à Justiça, o professor Wilson Alves de Souza faz uma revisão dos princípios constitucionais processuais a partir da perspectiva de acesso à justiça. Ou seja, eu estou falando de toda a obra, eu não estou falando de especificamente um capítulo, uma parte. Se você fala especificamente de um capítulo, uma parte, você deve indicar a página aqui também, tá? Isso aqui você poderia ter jogado estes pontos aqui, ó. Seria bacana se você tivesse jogado no índice, Beatriz, tivesse transformado eles em subtítulos para jogar no índice, porque estão legais. Não, você tem que deixa eu te ensinar como é que faz, ó. Você vem aqui e clica aqui, ó. Cadê o título? Aqui, ó. Você pode clicar com o botão direito.
Cadê selecionar? Pô, é que eu não sou bom desse aqui não, eu uso o Word normalmente. Mas aqui, ó, texto normal, você vai botar isso aqui, título, esse daí é título 3. Pronto, aí ele vai vir para cá, você tá vendo? Viu que ele veio? Aqui do lado esquerdo. Deixa eu botar no seu outro também, pra gente fazer. Agora, aí esse daqui você não botar, aí o de baixo eu não botaria não. Pronto. E esse aqui de baixo eu tiraria. Viu? Mas aparentemente aqui, pô, tá muito bom, são citação de três doutrinadores, né? Fez o autodata que não é bom. Eu vou aumentar aqui, como eu estou sendo benevolente com vocês, eu vou ser mais benevolente com Isabel, passar Isabel para 6 e vou passar você e você, Beatriz, eu vou lhe dar 8. Pronto. Ok, Beatriz? Joia. Isabel, você? Excelente pergunta, Beatriz. Eu falei isso quando estava falando com Carol, mas é bom eu deixar mais claro ainda. Imagine como se fosse um somatório. A sentença não é mais só aquela sentença, é aquela mais essa. Então, a sentença dos embargos, para todos os efeitos, ela integra a sentença originária, a sentença recorrida. Então, o seu recurso contra a sentença, que é a apelação, vai ter que impugnar a matéria tratada na sentença originária e tudo de novo que foi agregado na sentença de embargos. Então, é como se você juntasse... Se não mudou nada, obviamente a matéria impugnada vai ser lá, se seus embargos foram improvidos, tá? Rejeitados. Tanto é assim, Beatriz, que você me dá a oportunidade aqui de tratar com vocês da possibilidade que a gente tem de, havendo provimento dos embargos, complementar, né, complementar a fundamentação. Deixa eu pegar isso aqui. Deixa eu achar exatamente aqui os parágrafos. Os embargos, aqui, ó. Parágrafos 4º. Aqui, esses 3 parágrafos aqui são interessantíssimos. Porque, vocês estão vendo aí, não estão? É porque quando eu boto aqui eu não vejo, mas ainda bem que vocês estão vendo. Ah, não estou vendo não. Vocês continuam vendo o texto. Deixa eu alterar, para que vocês possam ver, que eu estou... Pronto. Aqui. Estes 3 parágrafos aqui, 3º, 4º e 5º do artigo 1024, eles são muito emblemáticos, como o CPC ele foi respeitoso com a jurisprudência dos tribunais superiores. Respeitoso, que eu digo, no sentido de se debruçar e estudar essa jurisprudência. E em muitos casos, eu já disse isso a vocês antes, e aqui é um exemplo muito claro, em muitos casos, ela incorporou expressamente a jurisprudência dos tribunais superiores. E em outros casos, ela refutou, ela recusou, ela rejeitou a jurisprudência dos tribunais superiores. Então, este parágrafo 3º aqui, né, que positivou a fungibilidade, que positivou, na verdade, em lei, né, a fungibilidade do embargo de declaração em agravo interno, ela é nada mais, nada menos do que a incorporação da jurisprudência do STJ, que começou a admitir esta possibilidade, e todos os tribunais positivaram jurisprudencialmente essa possibilidade, com base no princípio da fungibilidade, sem uma regra que lhe permitisse isso, mas apenas com base no princípio. E veio a trazer, inclusive, um regime jurídico melhor, né?
com a determinação de apresentação de prazo para complementação da argumentação, tá bom? Mas o que me interessa mesmo na sua pergunta, Isabel, para responder a sua pergunta, está aqui nos parágrafos 4º e 5º, que por seu turno, eles são, Isabel, a rejeição. Eles ali dizem o oposto do que a jurisprudência do STJ dizia. Então, enquanto que no parágrafo 3º ele incorporou, nos parágrafos 4º e 5º, ele rejeitou, ele superou legislativamente a jurisprudência do STJ. E está aqui sua resposta, ó. Caso o acolhimento dos embargos de declaração modifique a decisão embargada, o embargado que tiver oposto outro recurso contra a decisão originária, ele tem o direito, ó, de complementar ou alterar as suas razões nos exatos limites da modificação. E, além disso, se eles forem rejeitados ou mesmo acolhidos não alterarem, eu não preciso ratificar. O que é que significa? O que é que está escrito aqui para tentar ser ainda mais claro? Sei que você já entendeu, Isabel, mas ser ainda mais claro para que todos entendam esta situação. Imagine numa sentença que é de parcial procedência. Pedido de danos materiais julgado procedente, pedido de dano moral julgado improcedente. Autor ganhou uma parte, réu ganhou uma parte, os dois têm interesse recursal. Aí vamos supor que o autor entenda que houve omissão de fundamentação no capítulo de sentença que julgou improcedente o pedido de danos morais. E ele vai lá e apresenta os embargos. E vamos supor que o réu, né, ele simplesmente não acha isso. Ele acha que a decisão está errada, porque não tinha que ter condenado nada, mas ele não vê obscuridade, omissão ou contradição. Então ele faz o quê? Ele apresenta a sua apelação. Entendeu o caso? O réu apresentou a apelação e o autor apresentou embargos de declaração. O que é que vai significar com isso dizer? Por força dos efeitos interruptivos dos embargos, que é para todos, né? O autor vai poder, quando sair a sentença dos embargos, apelar. E como eu estava te dizendo, o autor vai apelar só da sentença, ele vai apelar da sentença que hoje constitui, é como se você pegasse uma mesma sentença e escrevesse em dois papéis. No papel, no instrumento que está a sentença originária e no instrumento que está, né, a sentença de embargos. E aí o autor vai poder recorrer de tudo. Aí você pergunta, poxa, e o réu? Isso também vale para o réu. Porque se na sentença de embargos houve modificação, o réu vai poder, olha, eu quero modificar aqui minha apelação para agregar novos elementos, esses e aqueles. Obviamente que ele só vai poder agregar novos argumentos relacionados à parte modificada, porque a parte não modificada houve a preclusão consumativa. Está dentro dos embargos. Da mesma forma que, se não teve modificação, ele não precisa fazer nada. Ele não precisa ratificar a decisão, porque não teve modificação. Mas, tendo havido modificação, ele passa a ter de novo o direito de, sobre os termos da modificação, recorrer. Isso só acontece porque, Isabel, isso só acontece porque a decisão a ser recorrida é a decisão originária, agregada com tudo que houve de modificação da decisão dos embargos. Beleza? Ficou claro mesmo? Pronto. Então, viva. Meu povo, para mim tá beleza. Né? Acho que a gente tratou de muita coisa. Se alguém tiver ainda alguma dúvida aí, eu estou à disposição. Por mais uns 5 minutinhos aí, que eu até realmente hoje preciso sair 12 horas. Mas eu acho que é isso aí. Não é isso? Show. Oi, diga, Manuel.
Você quer que eu corrija agora, Manuel? É isso? Vamos? Então vamos lá, vamos dar uma olhada. Estamos aqui acompanhando. Então vamos lá, vamos aqui juntos, tá certo? É, minha primeira sugestão, assim, essa parte de prazo foi tratado lá em cima também nos requisitos de admissibilidade, tá? Então, va- Tem- É, assim, a ideia não é que seja um apanhado geral, a ideia é que você se apegue aos aspectos procedimentais. Então, eu não estou nem dizendo com isso que você não deva tratar de prazos, mas, assim, para que a gente tivesse uma completude mesmo da obra, seria bacana, por exemplo, que você botasse: olha, o barco tem prazo de 15 dias, vírgula, conforme já descrito lá no item tal, ponto tal. Aí vamos seguindo aqui, o prazo de 5 dias é contado em dobro, beleza? Você está transcorrendo a ideia dos artigos de lei. Fundamentado, fundamentação vinculada, também tratando aqui. Segundo Daniel Neves, aí aqui para você essa mesma observação. Ó. Primeiro, se está fora do parágrafo, você não bota o sobrenome em maiúsculo. O sobrenome em maiúsculo somente dentro do parágrafo. Tá? E a mesma coisa para você. Ó, se não é a ideia de todo o livro, era importante, Emanuel, que você é importante não, é regra que você coloque a página em relação a qual essas ideias foram tiradas, né? Até aqui também basicamente a descrição do que está na lei. Vamos aqui para esse parágrafo. O jogador pode conseguir de barco com agravo interno, caso entenda. Fungibilidade, a mesma situação. Aqui a mesma coisa, não é só Didier e Leonardo Cunha. Se não impugnado, o recurso será direcionado ao relator, não cabe, portanto, julgar monocraticamente os opostos do decisor colegiado. Perfeito, Humberto Teodoro, né? Teodoro Neves. Tá bacana, tá bacana. Precisa ter toda o seu maior erro aí, né? O maior erro aí é efetivamente de citação referência. E achei também, Emanuel, um pouco muito restrito aos conceitos legais. Você basicamente reproduziu os conteúdos legais com pouca inserção de opinião. Mas tá bom. Como eu ia te dar 7, mas eu vou dar 7,5. O de Beatriz está um pouco melhor, o seu está um pouco pior, mas você pesquisou em três doutrinas e cumpriu o número próprio, embora não tenha usado o sistema de citação referência correta, e mesmo o sistema que você citou tá com deficiência, né? Tá sem cumprir o próprio sistema que você citou. Viu? Mas em linha geral, obrigado a vocês todos, meus queridos. Eu vou tentar liberar hoje já a atividade de recurso ordinário, tá? Que é o nosso recurso para a próxima semana. Bom dia a todos, um beijo no coração. Até semana que vem. Qualquer coisa a gente vai se falando aí por e-mail, vou entrando em contato comigo. Abusa a Carolina, fala comigo, tá bom?